Produtividade. Esse é o tema desse vídeo e nele eu vou falar para vocês um conhecimento que eu aprendi de extrema relevância, que transformou o Igor do passado no Igor produtivo atualmente. Mas antes, deixa seu like, seu comentário para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que ele é relevantíssimo, ele transforma vidas, porque é um hábito que eu vou inserir na mente de vocês que, se vocês testarem uma única vez, com certeza você vai implementar todo dia de sua vida. É o seguinte, eu aprendi esse conhecimento com o Everton Rosa. O Everton Rosa é um dos maiores fotógrafos do Brasil e ele foi fotografar um bilionário italiano. E durante as sessões, né, eles tiveram conversaram, né, tomando café. E durante essas conversas mais íntimas, o Everton Rosa perguntou para ele: o que você acha que o diferencia de todas as pessoas que tiveram resultados normais? Aí esse bilionário virou e falou assim, ó: olha, o que eu vejo, o que eu percebo, que me diferencia é que eu sempre entro em alguma coisa sabendo o final. Aí eu fiquei pensando assim, gente, por que ele ressaltou tanto esse tipo de conhecimento, sabendo o final? Eu só entro em alguma coisa sabendo o final. E aí pensei assim, gente, então é só saber o final. Mas aí eu transformei isso num hábito, que foi o de escrever como que eu devo finalizar o que eu começo. Pessoal, só realizando aqui uma quebra de padrão para ressaltar a importância do que eu falei, para deixar mais claro ainda. Quando eu disse que é importante saber como eu devo finalizar o que eu começo. Falando mais claramente, em outras palavras, é quais são os detalhes do final, os detalhes da entrega do trabalho executado. Então, saber quais são os detalhes é que te dá a máxima produtividade. Porque quando você sabe os detalhes, você os persegue e você não deixa aquilo sem que os detalhes sejam preenchidos. Você se compromete mais. Ao decorrer do vídeo eu vou levantar todos os pontos relativos a essas benesses que essa prática traz. Mas eu quero que fique aqui bem claro quais são os detalhes do final da entrega da tarefa é que vocês têm que pôr em mente antes de começar a tarefa. Isso faz total sentido e diferença. Então agora vamos voltar ao vídeo original. Então, a todo momento que você for fazer uma tarefa, você tem que saber o final dela, porque isso te traz grandes benefícios de produtividade. Saber o final de uma tarefa te traz muitos benefícios, nós vamos tratar deles aqui hoje nesse vídeo. Então, esse é um conhecimento de produtividade a curtíssimo prazo, que quer dizer o foco na tarefa. Lembrando que produtividade não é só o de curtíssimo prazo. Produtividade tem a ver com uma análise de todo o contexto. Então, é uma análise que começa lá com o planejamento anual, depois você divide em 12 partes para poder ir uma vez por mês. Depois você pega esse mês e divide em semanas. É assim mesmo, dá trabalho um pouco. Mas depois que você pega a prática, funciona. Aí depois que você pega, divide em semanas, você vai e entende quais são as tarefas que você vai fazer naquela semana. E depois que você identificou as tarefas, você vai distribuir elas no dia. E aí, depois que você distribuiu tudo no dia, você então utiliza esse conhecimento que eu estou passando nesse vídeo agora, que é o de foco extremo. Ele ajuda as pessoas, esse conhecimento ajuda as pessoas a colocar foco extremo na tarefa. E os benefícios são imensos. Mas perceba, o conhecimento que eu estou trazendo aqui não é exatamente sobre o foco em si, que é a capacidade de concentração da pessoa numa determinada coisa, né? Colocar toda a energia dela num único ponto. Não é exatamente nisso, tem a ver com isso. O que eu estou ressaltando aqui é que se você souber
os detalhes de como você deseja finalizar aquela tarefa, então você vai ter maior produtividade. Quer ver um exemplo? Se você escrever o final da tarefa, olha só o que acontece. Primeiro, você não deixa nada sem fazer. Você entende o que é que você se propôs a entregar. Então isso te dá clareza para você não deixar nada para trás. Outro ponto. Sabemos quando a tarefa finaliza. Pensem só. Se você sabe o que você quer entregar, então você vai saber exatamente o ponto em que ela finaliza. E isso te traz recompensa, te traz uma sensação de terminei, finalizei uma coisa. Esse finalizar é muito relevante para o seu estado emocional, para a sua entrega. Então, esse conhecimento ele é super relevante. Olha só, outra coisa que acontece. Gatilho do comprometimento. Quando você diz aquilo que você vai finalizar ao final da tarefa, você se compromete. Quem estudou Robert Cialdini, no seu livro As Armas da Persuasão, sabe muito bem o poder que é o gatilho do comprometimento em vendas. Por exemplo, quando você força um sim, força a pessoa a se comprometer com um sim baseado numa condição. Depois vocês leem lá que é muito relevante. Então o gatilho do comprometimento ele serve também nesse ponto em que você se compromete com você mesmo. O gatilho do comprometimento ele tem muita aplicação, por exemplo, em afirmações. Quando você afirma comportamentos, você acaba os modificando. Esse é o poder do gatilho e é isso que eu estou trazendo com esse conhecimento aqui. Então, a chave é você escrever os detalhes daquilo que você quer entregar ao final da tarefa. Então, muda completamente a vida. E isso, gente, é uma mudança de hábito. Uma mudança de hábito requer intenção de realizá-lo, requer pensar no como você vai fazer para realizar ele, pensar na estrutura, como que você vai colocar em prática. Se você vai escrever num papel, se você vai escrever num celular, ou seja, ao seu gosto. E aí você vai entender claramente o que eu estou querendo dizer com aumento de produtividade. É sensacional essa ferramenta. E repare, é um único conhecimento simples. O que é o mais legal disso é que é uma mudança de mindset, é uma mudança de percepção do que você estava fazendo antes. Se você colocar em prática, eu garanto, você vai entender claramente o benefício que eu estou querendo passar aqui nesse vídeo. É um benefício de produtividade. E é claro, gente, que eu entendo que quando o bilionário lá falou assim, ó, você tem que saber o final das coisas. Ele quis dizer de modo amplo. Mas, olha, quase tudo que se aplica em modo amplo, se você for estreitando a visão, você consegue aplicar também em modo micro, né? Em modo mais ali na tarefa, ou seja, um conhecimento do macro aplicado no micro. E aí vocês põem na prática para vocês verem o tanto que é relevante. Não estou brincando, é sério. Produtividade elevada a alta potência. E outra coisa que eu não falei, que eu deixei para o final. Essa conduta, ela diminui demais o multitarefismo. Por quê? Quando você sabe o que você quer entregar, você não se doa a outra coisa. Você não coloca sua atenção em outra coisa. Quantas vezes a gente já inicia uma tarefa e aí aparece outra mais importante, ou às vezes que a gente não tinha percebido que também é boa de se fazer, ou é importante tanto quanto, e a gente se entrega ao desejo de fazer, principalmente se ela for melhor, se ela te der um prazer maior. Então, além de todos aqueles benefícios, ainda ajuda a combater o multitarefismo, que hoje a gente sabe que toda pesquisa indica que o multitarefismo é ruim. Temos que deixar de lado esse hábito ruim do multitarefismo e colocar esse daí em prática. Então, utilizem, é super relevante esse conhecimento.
E você então que gostou desse conteúdo, coloca o like, compartilhe, porque esse vídeo tem que chegar para o máximo de pessoas possível. É uma revolução de produtividade em se tratando de tarefas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.